Fala, galera do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Maurício, mais uma vez, gravando mais uma videoaula para a gente poder continuar mantendo o nosso contato, mantendo a nossa vida, ainda que não tenha aulas presenciais, ainda que a gente não esteja junto na escola, mas a gente não vai deixar de estudar por isso. Então, eu estou fazendo o meu esforço e aí vocês precisam fazer o de vocês, assistindo os materiais, lendo os textos, fazendo os exercícios, tirando as suas dúvidas comigo, me escrevendo, me procurando. Então, a continuidade do conhecimento, a produção de conhecimento, ela vai continuar acontecendo. Depende, nesse momento, de vocês. Porque, da minha parte, a gente está aí fazendo aquilo que é possível para a gente poder suprir essa ausência das aulas presenciais. Mas isso é por enquanto. Daqui a pouco a gente vai estar junto aí novamente, tá? Outra coisa, em breve eu vou estar enviando o linkzinho para vocês para a gente poder fazer aulas virtuais online, tá? Então, aí eu vou convocando o pessoal, tem muita gente que não está acessando a plataforma, tem muita gente que não está nos grupos, então é preciso que a gente tenha o máximo possível de pessoas, né, participando desse movimento para a gente poder começar a fazer essas aulas online. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Eu tenho um material aqui para compartilhar com vocês, mais uma vez, né, como a gente tem feito. Olha lá, né? Nós estamos trabalhando com a Idade Média. Olha aí uma imagem bem representativa, né? É aquilo que eu falei para vocês, a gente não precisa ficar imaginando que a Idade Média se explica por cavaleiro, castelo, servo, rei, rainha, princesa, né? Não é só por isso. Agora, é lógico que esses elementos são muito simbólicos. Toda vez que a gente lembra desse período medieval, o nosso pensamento já se remete, o nosso imaginário automaticamente a esse contexto, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Então, é importante. Por quê? Porque é um mundo muito diferente da nossa realidade de hoje, né? As relações políticas, econômicas, religiosas, ainda que essas pessoas eram cristãs, mas é um cristianismo bem diferente da realidade que a gente imagina hoje. Professor, tinha a figura de Jesus, tinha a Bíblia, o pensamento cristão ele acontecia ali nas relações? Sim, acontecia. Mas o trato com Deus, a relação com a igreja, tinham muitas diferenças. Inclusive, a forma como a gente entende o cristianismo hoje, através de inúmeros segmentos, nesse período não existia essa relação. Era único e exclusivamente o catolicismo, né? Era a única religião. Essa era a forma de você se relacionar com Deus dentro de um pensamento cristão, tá? Então vamos lá. Novamente eu coloquei aí a divisão da história, né? Eu acho que é importante a gente relembrar sempre isso, tá? Não vou perder tempo com essa questão, porque na nossa última aula eu já coloquei, falei sobre essas divisões, mas guardem isso. Nós estamos aqui, ó, na Idade Média, estou passando aqui o cursor, né? Então, pré-história e antiguidade são conteúdos do sexto ano. Sétimo ano, a gente vai estudar a Idade Média, né? E o período da Idade Moderna. Inclusive, a Idade Média, a gente estuda também uma boa parte dela um pedaço, né, desse período no sexto ano, mas por tudo que aconteceu ano passado, ficou aí uma ausência de determinados conteúdos. Por isso que eu estou fazendo essa revisão, tá? Então, não esqueçam, ó, nós estamos aqui nesse período, e aí lembre-se, né, a divisão da história. Todos os acontecimentos antes do nascimento de Cristo é AC. Todos os acontecimentos depois do nascimento de Jesus, o Cristo, é DC. DC não se coloca na grafia. AC sempre se coloca. Então, sempre que for um acontecimento antes, vem o AC. Todo acontecimento que vem depois, não precisa colocar o DC, porque automaticamente a pessoa, quando não vê o AC, já sabe que é DC, tá? Então, aqui o ano zero da era cristã, século I, né, que marca o início, né, desse processo. O nascimento de Jesus é tão importante, né, historicamente falando, que ele divide a história, né? Ele é um marco para você poder pensar a civilização ocidental, tá bom?
Outra coisa importante também, galera, essa questão dos séculos, né? A gente trabalhou isso no ano passado. Trabalhamos isso em sala de aula, mesmo naquele curto período que tivemos de aulas presenciais, lá na escola, que foi uma das primeiros conteúdos que a gente trabalhou. E depois, durante as nossas aulas no ensino remoto, a gente também trabalhou, através de exercícios, bastante essa questão dos séculos. Eu estou colocando isso daqui como revisão, tá? Então, por exemplo, a história, a gente sempre trabalha com essa questão dos séculos, né? Então, um determinado acontecimento histórico, ele vai ser marcado por uma nomenclatura em números romanos representando esse século. Por exemplo, um acontecimento histórico que tenha acontecido no ano 1200, né? Então, que século é 1200? Século XII. Se fosse 1250, já não seria século XII, certo? Por quê? Porque o século XII, ele vai de 1101 a 1200. A partir de 1200, ele já pula para século XIII. Então, se aqui fosse 1201, já seria século XIII. E aí tem aquela famosa regrinha que eu ensinei para vocês. Pega o ano e olha os dois últimos algarismos. Se for 00, basta cortar esses dois e ver o que sobrou. Por exemplo, 1200, 00, cortou, ficou 12. 12 em número romano, x, 2. Dois pauzinhos, né? Então, é século XII. Ano 500, mesma coisa, não tem problema. Corta os dois últimos algarismos. 00, ficou 5. 5 em romano, V. O ano 500 é qual século? 5. Agora, vamos para baixo. Olha como é que muda agora. 1789. Os dois últimos algarismos. É 00? Não é. É 89. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar esses dois últimos. Como é diferente de 00, você vai somar com 1. É uma regrinha que não tem erro. Automaticamente, 1789 está no século XVIII. 18 em romano, X, V, 3 pauzinhos. Certo? Outro número. 2013. 2013, os dois últimos é diferente de 00. Cortou o 13, vai ficar 20. Mais 1, 21. Em número romano, X, X, 1. Certo? Não tem mistério. Os dois últimos algarismos é 00, corta esses dois, repete o número da frente. Só que é sempre em número romano. Quando você chegar a esse resultado aqui, você tem que converter para número romano. Sempre. Não importa. Mesmo que seja um ano no início da era cristã. Por exemplo, o ano 33 foi o momento que Jesus foi crucificado. Jesus não morreu com 33 anos, segundo a tradição bíblica. Então, professor, não tem dois últimos. E agora, o que eu faço? Não tem problema. Corta os dois. É 00? Não é. 33. Corta os dois. Ficou 0. Cortou tudo, soma com 1, século 1. Não existe século 0. Não existe. Todos os anos, do número 0 a 100, o século vai ser 1. Certo? Isso aqui é só para a gente poder lembrar, tá? E aí, uma linha do tempo para a gente poder pensar a Idade Média. Eu expliquei para vocês que a Idade Média é dividida em dois grandes períodos. Alta Idade Média, Baixa Idade Média, né? Então, a Alta Idade Média é um momento que esse período está se afirmando, período medieval. Inclusive, é um momento também que, principalmente aqui mais para o final, né? Especial a partir do século XI, 10, 11, você tem um desenvolvimento muito grande da agricultura, uma produção grande, um aumento da população. E, inclusive, isso vai ser um dos fatores que depois a gente vai entender por que esse período medieval vai entrar em crise. Mas isso é bem lá para frente.
Não é para a gente poder pensar nisso agora, tá? Então, ó, alta Idade Média, baixa Idade Média. Qual é o ano que marca o início da Idade Média? É o ano 476, igual lá no exercício que eu coloquei para vocês, lembra? Quando começa, quando acaba? Então, é lógico, isso daí são marcos temporais, né? Balizas, ó, balizas. Uma está aqui, 476, a outra está aqui, 1453. Então, isso é para facilitar o nosso entendimento, né? Porque não é assim. Aqui era a Idade Antiga, a partir de 476, bum, se transformou no período medieval. Não é assim que se dá as relações sociais e os fatos históricos. Então, essa foi uma forma que os historiadores criaram, construíram didaticamente para a gente poder ensinar os alunos para que vocês possam ter uma noção desse grande período, ó lá, que dura mais de praticamente 1000 anos, né? Como eu tinha dito para vocês, praticamente. Então, é um símbolo, né? A queda do Império Romano do Ocidente é um símbolo. 476, quando a capital Roma é invadida, inclusive, né? Então, a partir dali, os historiadores colocaram esse marco, esse fato histórico importante de o início desse período medieval, né? Então, até o ano 476, você tem o período da Antiguidade. A partir de 476, período medieval ou Idade Média, tá? E aí você vai ter, ao longo desse grande período de quase um milênio, quase 1000 anos, uma série de acontecimentos, né? Vários. Até que, em 1453, é um marco também, né? Criado para a gente didaticamente pensar como se dá esses processos. Você tem aí, digamos assim, o fim da Idade Média e o início da modernidade, que se chama a Idade Moderna ou período moderno, ou modernidade, tá? Então, quais são os acontecimentos que vão marcar esse período da Alta Idade Média? Obviamente, a ocupação e esse movimento feito pelos grupos bárbaros, né? Por essas populações que vão ocupar inúmeras regiões da Europa, que a gente hoje conhece como Itália, que a gente hoje conhece como Portugal, Espanha, que a gente conhece hoje como Inglaterra, Alemanha, França, né? Não é à toa que um dos principais reinos bárbaros vai ser chamado de os francos. A própria ideia da França, né? A palavra França vem do reino franco, franco, França, tá? É a partir do Império Franco, um grande império, né? Uma população, e aí você tem ali reis importantes, né? O rei Clovis é um dos mais importantes, disparadamente um dos mais importantes, porque ele vai ser responsável por unificar as tribos bárbaras num único reino. Então, quando ele faz isso, ele consegue fazer com que esse reino ele se fortaleça, né? Por quê? Porque antes eram várias tribos espalhadas, né? Com essas características de linguagem, de cultura, que a gente denomina de francos, né? O que o Clovis vai fazer? Ele vai juntar essas tribos. São duas coisas importantes que esse reino franco vai fazer. Um deles, através desse rei Clovis, é unificar as tribos francas, né? E a outra vai ser o primeiro rei bárbaro a ser batizado, ou seja, a ser convertido ao cristianismo. E esse é um movimento muito importante também, né? Porque o cristianismo ele já existia como uma religião oficial daquela região que era dominada pelos romanos, né? São os romanos que vão institucionalizar o cristianismo, vão tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Primeiro, você tem a liberdade do culto. Os cristãos vão poder exercer o seu culto, depois de serem duramente perseguidos por vários imperadores romanos, né? Vários. Depois você tem a atribuição, né? Ou seja, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano.
Então, isso é uma coisa importantíssima para a gente poder pensar essa história ali no limiar, né, muito próximo desse que esse império vai cair, e aí você ter esse início do que a gente chama de Idade Média, tá? Então, ó, a questão dos bárbaros, a estruturação da igreja, olha lá o Reino Franco que eu acabei de falar. O Sacro Império Romano Germânico, que também é um império que vai se formar a partir da unificação de uma série de reinos bárbaros, né? A gente tem esse movimento importante. E aí você tem a estruturação do feudalismo, né? E o Império Bizantino, o Império Muçulmano, isso tudo a gente vai estudar, né? A maior parte dessas questões. E aqui, na Baixa Idade Média, outros acontecimentos importantes. As Cruzadas, né? Que é esse movimento religioso liderado pelos cristãos em confronto, em combate, em guerra contra os muçulmanos, em especial para, entre aspas, libertação de Jerusalém, né? Porque os cristãos achavam que Jerusalém era deles. Os judeus também achavam que eram deles. E os árabes também tinham em Jerusalém uma terra santa para eles, que eles também achavam que eram deles. Então, por que os cristãos eles tinham o direito de libertar alguma coisa se efetivamente aquilo não era deles? Não é à toa que hoje a região de Jerusalém é uma região universal, né? Ela não é uma propriedade de uma nação, de um povo. É uma região ali que ela tem a liberdade de culto e, em especial, um espaço, né, disputado tanto pelos judeus, como pelos cristãos, como pelos muçulmanos ou islâmicos. Tá, galera? Então, seguindo, ó. O que é esse processo de ruralização do império? A gente está falando de império, aqui a gente está falando de império romano, tá? Então, eu estou fazendo essa revisão, esse recuo no tempo, porque eu sei que ficou muita coisa pelo caminho ao longo do ano passado para vocês, tá? Então, essa foto aqui, eu já trabalhei ela com vocês, né? Que é a invasão de Roma, né? Pelas tribos bárbaras, né? Então, esse império já estava em crise, isso é óbvio, né? Essa queda final de Roma é uma queda simbólica. Esse Império Romano já vinha com uma crise muito grande, essas invasões bárbaras já estavam acontecendo, né? Mas agora Roma era a capital, era um símbolo máximo, né? Então, quando ela cai, aí é como se fosse o último bastião derrubado de um grande império, um dos maiores de todos os tempos, né? O Império Romano. Certo? Então, ó, com a crise do Império, o que aconteceu? E com a invasão desses povos nessa grande região dominada pelos romanos, o que aconteceu? Essas principais cidades vão se esvaziando. Essas populações vão começar a fazer o quê? Migrar para o interior. É um processo de interiorização. Por isso que a gente chama de ruralização. Ou seja, as cidades vão ter um esvaziamento e essas pessoas vão se direcionar para o campo e procurar abrigo, obviamente, abrigo, segurança, possibilidade, né, de desenvolver, de comer, de se alimentar, de plantar. Você precisa de terra boa, essas terras boas estavam nas mãos de senhores, né, de lordes, de grandes proprietários. Então, você começa aí um processo que é importante nessa ideia do período medieval, que é essa ideia da ruralização, e essa ideia do colonato é algo que já vem dessa tradição do Império Romano, tá? É um conceito que a gente pode pensar já pensando no Império Romano, tá? Então, essas famílias, essas populações migrando para o campo, elas vão começar, de alguma forma, a se vincular à terra, se vincular a esses grupos dominantes nessa terra, que tinham essa propriedade, e, obviamente, eles vão fazer o quê? Eles vão vender a sua mão de obra. Só que não é vender através de um salário, é de uma outra forma que mais adiante a gente vai entender, tá? Então, ó, a maioria desses proprietários não possuíam recursos, não possuíam escravos, porque aquele que é dono da terra, ele não quer plantar na terra, ele quer que alguém plante e produza para ele. Ele não tem mais o escravo que antes fazia isso. Então, quem é que vai para a lavoura? Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai armazenar?
Então, você precisa de pessoas para fazer isso. Você não tem escravos, você não tem empregados. O que você vai começar a fazer? Você começa a ceder parte do seu território para que essa pessoa plante para ela e plante para você também. Então, desde que ela entregue parte da produção dela para esse senhor que é o dono da terra. E aí, mais adiante, a gente vai entender esse processo do feudalismo, desse conceito de feudalismo, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, só para a gente poder revisar, porque lá na frente a gente já tinha trabalhado essa questão, né? Olha lá, a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Isso daqui é para poder fazer com que isso fique bem firmado aí na cabeça de vocês, tá? Então, por isso que eu coloquei aí essa questão, tá? Então, ó, a queda de Roma, né? É esse marco da Idade Antiga e a queda de Constantinopla, né? 1453, é o marco do fim da Idade Média, tá? Então, ó, olha lá o processo do feudalismo que eu disse, né? Então, como é que a gente pensa isso? Já estamos fechando a nossa aula, tá? A gente vai parar por aqui. Então, na Idade Média, a terra, nunca esqueçam disso, a terra é o bem mais precioso. Não é o dinheiro, é a terra. Quem tem a terra tem poder político, tem o domínio sobre outras pessoas, tem nas suas mãos a capacidade de controlar essas relações sociais. Só que nessa relação que eu expliquei para vocês de trabalho, e mais adiante eu vou falar sobre isso, ela não se dá numa relação de pagamento de salário e nem numa relação escravagista, tá? Então, não existe essa relação. É uma relação em que eu cedo a terra para você, você planta nela, produz na minha terra e na sua terra e paga com produtos. Você paga com trabalho e paga com produtos, tá? Então, ó, Idade Média, terra é o bem mais valioso. Feudo, propriedade e privilégio. A gente vai entender melhor mais adiante o que é esse feudo, esse pedaço, grande pedaço de terra, que vai ser dividido numa série de conceitos, né? E aí vocês vão entender como que se dão, tá? Onde está a origem dessa relação servil entre o senhor e o camponês? Ela se dá nesse mundo antigo antes do início da Idade Média. Então, por exemplo, a ideia da vila, né? Onde vão se formar esses feudos. O colonato, essa ideia da servidão. Eu cedo a terra para você, você planta nela e me paga com trabalho e com produtos. A ideia do cristianismo, tudo isso vai ser herdado dessa antiguidade, desse período do Império Romano, desse período que você tem ali a presença dos romanos e dos germânicos. O que são os germânicos? É essas tribos que nós chamamos de tribos bárbaras, né? Bárbaro, vocês viram no outro nosso vídeo, é um conceito que os romanos e os gregos também ao longo do tempo utilizavam para classificar aqueles que não tinham os seus costumes, a sua cultura, tá? Os germânicos eram esses povos. Então, ó, conceitos também relacionados aos germânicos. Comitatus, né, naquele vídeo que eu mandei para vocês, lá bem bacana, daquele jovem, né, que é youtuber, que tem aquele material lá na internet, ele fala sobre isso, sobre essa questão do comitatus, benefício e o colonato. Ele fala desses conceitos. Não sei se vocês lembram, 5 conceitos básicos para você poder pensar a Idade Média. Aqui está falando de 3, em especial. Comitatus, lealdade. Benefício, recompensa. E a questão do colonato, essa relação de eu cedo a terra e pago com produto e pago com trabalho. Mais adiante, a gente vai falar sobre essa ideia do direito consuetudinário, que é também algo herdado do Império Romano. Beleza, galera? Vamos parar por aqui, que eu sei que vocês já estão cansados da minha cara, né? Vamos parar, senão daqui a pouco vocês não vão aguentar mais ver os nossos vídeos, né?
E aí, no próximo vídeo, para a nossa próxima aula, a gente vai continuar a partir desse slide aqui, para que a gente possa entender, continuar a refletir sobre essa questão da Idade Média. Valeu, galera. Um abraço.